gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Bem, então esse é o modelo, né, de estudo, que é o operon da lactose, né? Então a gente pode ver aqui, a gente tem o promotor 1, que é o PI. Esse PI, ele é o promotor do inibidor, do repressor da lactose, certo? A gente tem aqui o promotor, que é o P. Esse promotor, ele está associado com a produção de 3 genes, que é o Z, o Y e o A. O Z produz a galactosidase. O que ela faz? Ela degrada a lactose em galactose mais glicose. O Y produz a galactose permease, que faz com que a galactose entre dentro da célula. E o A produz a tiogalactosidase, que faz com que o acetil-CoA, o acetil da acetil-CoA, passe para a beta-galactosidase. A função desse gene A ainda não é tão bem conhecida. Então, o que acontece? Quando você tem a presença de lactose, esse promotor é ativo, que produz tanto a galactosidase quanto a galactose permease. Uma vez que você tem restrição da lactose, o que acontece? Esse repressor não liga na lactose, né? Então ele vem e impede a transcrição aqui. O O1 é o principal para impedir, mas ainda tem mais 2 lugares onde o repressor vai se ligar. Outra forma, então, de alterar a transcrição é através da hipersensibilidade à DNase 1. Então, a gente lembra, né? Vocês lembram daquelas regiões cromossômicas, e como o DNA se enrolava nas estonas. Em algumas regiões dessas, o que acontece? Essas regiões, elas ficam mais sensíveis à ação da ação da DNase 1. O que isso me diz? Então, como eu expliquei anteriormente, em vez dessa região ficar mais condensada, ela fica mais dispersa. Isso facilita o quê? Com que você tenha uma maior transcrição nesses lugares, né? Então, a gente vê aqui que você tem algumas regiões onde são livres de região promotora, onde você não vai ter alteração, porém, quando você tem região promotora aqui, né, você tem sites de lugares de hipersensibilidade com região promotora, você proporciona uma alteração na cromatina que vai favorecer a transcrição. Bom, seguindo essa mesma linha de alteração na estrutura da cromatina, a gente precisa explicar algumas coisas. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa entender, esse artigo aqui é muito interessante, né? E posso estar disponibilizando para quem tiver interesse. É um artigo que está disponível no periódico dos Capos da Unimods. O que seria o gene imprint? Bem, o que é um gene imprint? São aqueles genes onde apenas um alelo é expresso, certo? Então, eu expliquei lá atrás que vinha um alelo do pai e um alelo da mãe, certo? Então, um deles é expresso. E qual a outra característica? Eles não têm alteração na sequência. Então, a sequência é a mesma, só que um só expressa, certo? Então, nos mamíferos, a maioria de resíduos, né, de CPG, então, se a gente lembrar da sequência de DNA, C e G tinham 3 pontos de hidrogênio, isso é muito importante para várias coisas, são propensos à adição de um grupo metil no carbono 5. Isso se dá um processo, né, que a gente chama de metilação. Por que então que pode acontecer isso? Por que tem os genes imprint? Por que o gene imprintado
por que tem essa metilação e o que isso vai acontecer. Bom, a primeira resposta, então, né, por que isso acontece? Existem várias teorias, a gente vai destacar as duas. A primeira é que muitos genes imprinted estão relacionados ao crescimento e desenvolvimento. Então, esse crescimento e desenvolvimento de fetos e placenta, né? Depois que você vira adulto, ou depois que você nasce, você não tem mais placenta. Então, esse gene não tem que estar mais ativo. E o segundo teoria, que também é uma teoria muito interessante, é que esses genes podem ter sido herdados na evolução, esses genes estarem associados a uma maior capacidade de responder à pressão ambiental. Então vamos supor que a temperatura do mundo aumente 30 graus no mundo inteiro, e isso pode gerar vários problemas, ou passa para 60 graus, e uma pessoa tem um gene específico para resistência, algumas pessoas, né? Tem um gene específico para resistência de temperatura alta, de temperaturas altas, e suportar essa variação. Bom, então como que acontece a metilação? Bom, a gente precisa então saber que existem algumas enzimas que fazem essa metilação. Essas enzimas se chamam dimetiltransferases. Nós temos dimetiltransferases 1, 2 e 3. Certo? Vou colocar nesse slide aqui para ficar mais fácil. A 1, ela está associada à manutenção da metilação. Então vamos supor, tem um corte, a minha célula vai ter que duplicar e a outra célula vai ter que ser igualzinha. Então quem vai manter essa metilação é a 1. A 3 renova. O que é isso? Nós vamos ter um filho, né? Então vamos fazer um gameta. Nesse gameta precisa ter a reprogramação dos padrões de metilação. Quem faz isso? A dimetiltransferase 3. E a 2? Por que eu saltei? Porque ainda não tem uma função específica para ela, certo? Então vamos voltar lá para a gente explicar melhor isso aqui. Então você tem os gametas que estão desmetilados. Aí você tem a fecundação, a dimetiltransferase 3A e B vão metilar esse padrão, certo? Que vão silenciar alguns genes, né? E A1, quando você precisar, vai restaurar esses padrões que foram definidos lá na fecundação. Então, como que essa metilação vai alterar a expressão de um gene? Por que ela altera? Olha, a inibição direta. Então, quando você metila, você diminui a área para os fatores de transcrição. Ou pela ligação direta desses domínios com as proteínas, né? Podem se ligar no CPG e impedir essa área. Então, essa figura aqui nos mostra bem o que pode acontecer. Você metilou, o que acontece? Você impede, você tem a ligação das proteínas impedindo, e aqui você metilou, né? Você diminui o acesso para essas fitas, para essa fita de DNA que seria transcrita. Então aqui, né, eu falei um pouco antes que a DNA metiltransferase são as enzimas responsáveis pela metilação. Aí a metilação ela diminui a transcrição, beleza. E se o organismo precisar aumentar a transcrição e tiver um gene metilado, tem como reverter? Bem, então aqui tem esse artigo aqui bem interessante, né? Você tem um mecanismo que se chama acetilação, certo? Então, quando você acetila, a tendência do DNA é que ele desenrole e que provoque uma possibilidade ou facilite a transcrição e você volta a ter a transcrição. Então, você tem aqui, antes da acetilação, né? E após a acetilação, você tem o quê? Tá vendo esse tonagão aqui? Você tem um relaxamento, se eu posso falar assim, da fita de DNA.